A política é quase tão excitante quanto a guerra, e não menos perigosa. Na guerra, a pessoa só pode morrer uma vez. Na política, pode-se morrer várias. Meu convidado de hoje é deputado federal Rodrigo Agostinho. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, é um grande prazer estar aqui com vocês. Além dos outdoors. Diretamente aqui do Do It Coworking de Bauru, nós estamos hoje aqui nos estúdios da Pureza Filmes. E, Rodrigo, afinal, o que faz um deputado federal? Boa pergunta. As pessoas me conheceram quando eu era vereador, depois quando eu era prefeito, e muitas vezes as pessoas me perguntam e pedem coisas como se eu ainda fosse vereador ou prefeito. Então, apesar de eu ser deputado federal, eu trabalho em Brasília, no parlamento brasileiro, as pessoas vivem me pedindo para eu desentupir bueiro, para trocar lâmpada do poste, para eu tapar o buraco da rua, para arrumar um remédio que está faltando. E eu não culpo ninguém, eu acho que, na verdade, existe uma confusão muito grande. Nós temos uma democracia republicana onde as pessoas escolhem os seus representantes. O bacana da democracia é que a cada 4 anos as pessoas podem trocar, não deu certo, troca. A ideia de ser republicano, a gente também tem uma série de princípios que a gente precisa respeitar, notadamente a Constituição, mas existe toda uma divisão de responsabilidades. Então, hoje eu em Brasília, eu faço as leis do Brasil, as leis do país, as leis que regem o comportamento das pessoas de uma maneira geral. Eu aprovo o orçamento do governo, então está na minha mão o orçamento de todas as universidades federais, de todos os institutos de educação, dos institutos de pesquisa, de todos os hospitais federais, o orçamento do SUS. Então, assim, a quantidade de responsabilidades é muito grande. Muitas vezes as pessoas cobram do deputado que traga recursos para a cidade. Então, como a gente aprova o orçamento do governo federal, a gente consegue colocar umas vírgulas lá destinando para as pessoas mais próximas da gente, para as pessoas que a gente acredita, para os projetos mais importantes. Mas, basicamente, a gente aprova as leis do país, né? Tanto as leis que são mandadas para a Câmara pelo presidente, os acordos internacionais que ele assina, assim como os nossos próprios projetos. Eu hoje sou um dos líderes na aprovação de projetos, sou um dos líderes na apresentação de projetos. Eu tenho hoje 750 projetos em tramitação. 750? Meu Deus. Eu estou 3 anos já, né? Então tinha tempo para... 750 projetos. Você tem mais projetos que o Bolsonaro, né? Que tinha 2, né? É isso. Ele tinha 3, um deles foi aprovado agora. Ah, é? Legal. Mas eu me divirto, adoro sentar, escrever, rascunhar projeto, texto, enfim. Mas é desafiador, porque, como eu disse, as pessoas me pedem muitas coisas que é o papel do vereador lá da cidade, né? Então, resolver problema de uma calçada, que são problemas importantes para a população. Não, né? Mas é que cada um tem a sua responsabilidade. Isso vem muito de um discurso municipalista que fala assim, as pessoas vivem nas cidades e não nos estados ou na federação, né? Falavam sobre isso. Mas antes da gente entrar no seu dia a dia de deputado, que eu vou perguntar muita coisa, eu quero saber um pouco mais como a gente... esse podcast, o Além dos Outdoors, vai ser gravado aqui em Bauru, vai ser gravado em São Paulo também, no Rio de Janeiro. Tem muita gente que não conhece o Rodrigo ainda. Eu queria saber, assim, você nasceu em Bauru? Como que foi? Você viveu aqui, cresceu aqui, estudou por aqui? Foi? Vamos lá. Eu nasci a caminho de Bauru. A caminho de Bauru? Eu sempre fui apressado, então nasci um pouquinho antes. Nasci em uma cidade muito bacana, uma cidade bem menor. Nasci em Cafelândia. E vivi o tempo, enfim, toda a minha vida aqui em Bauru mesmo. Na adolescência eu comecei a me engajar em muitas lutas em defesa do meio ambiente. Participei de várias organizações. Já me deram um spoiler aqui que você participava da Vidágua, algo assim, você já era engajado.
Eu participava, ajudei a criar um monte de organizações em defesa do meio ambiente. A gente tinha um grupo que a gente saía plantando árvore em tudo quanto era lugar. Uhum. E as pessoas começaram a falar, Rodrigo, já que você quer fazer todas essas transformações, você quer salvar a Mata Atlântica, quer salvar o Cerrado, por que você não entra para a política? E muita gente me falava isso, e eu acabei disputando uma primeira eleição com 18 anos. 8 anos. Eu tive 900 votos e não fui eleito. Faltaram mais ou menos uns 12 votos para eu ser eleito. Ainda bem, porque eu não sabia nem o que um vereador fazia. Eu tinha vontade de ajudar as pessoas, vontade de cuidar do meio ambiente, mas eu não sabia ao certo o que um vereador fazia. Fui estudar, fui terminar a faculdade, me formei em Direito aqui em Bauru, continuei trabalhando por meio ambiente, fui trabalhar em organizações maravilhosas, fui trabalhar em projetos muito bacanas, criei um site para plantar árvore pela internet, conseguimos plantar 30 milhões de árvores. Nossa, foi significativo, né? 30 milhões é significativo. É bem significativo. E foram em 17 estados ainda diferentes. Então foi um negócio muito legal. E aí eu decidi entrar de cabeça na política. Fui vereador em Bauru por 2 mandatos. Depois fui prefeito de Bauru por 2 mandatos. Bauru é uma cidade relativamente grande, tem 400 mil habitantes. Foi um desafio enorme. Foram 8 anos morando praticamente dentro da prefeitura, cuidando das coisas da cidade. Eu tentei ser um prefeito diferente, então todo mundo tinha o meu celular, todo mundo falava direto comigo, né? Então as pessoas reclamavam das coisas que aconteciam o tempo todo para mim. Eu era o primeiro a saber quando um semáforo estava com a lâmpada queimada, quando alguma coisa diferente estava acontecendo. Mas você suportava isso? Eu tive a experiência de ser chefe de gabinete num prefeito numa cidade de 10 mil habitantes. E eu não suportava o tanto de tinha que colocar filtros e tanta demanda, né? E Bauru é gigante. É assustador. É realmente assustador, mas eu adorava. Então tinha uma enchente, eu era o primeiro a chegar, tinha alguma coisa, estava pegando fogo, eu era o primeiro a aparecer para apagar o fogo. Então, assim, eu gostei e foi uma experiência fantástica para a minha vida, mas era altamente esgotante. Eu não tinha horário para nada, absolutamente nada. Minha vida era inteira dedicada à prefeitura. Eu saí da prefeitura, fui trabalhar numa organização do Grupo Natura, com projetos sociais, com projetos educativos no Brasil inteiro, com projetos ambientais, com o tema da sustentabilidade, e resolvi disputar a última eleição agora para deputado federal. Continuo trabalhando com meio ambiente. Eu fui o presidente da Comissão de Meio Ambiente nos últimos 2 anos, sou hoje o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista. E está um momento muito difícil, porque tem 6 deputados que defendem o meio ambiente, o resto todo mundo quer cortar árvore. Para eles, árvore boa é árvore no chão. Árvore no chão. Floresta boa é floresta queimada. Então Mas, assim, um momento bem difícil. Você não acha que o Brasil está atrasado nessa questão, indo já para essa questão? É porque quando a gente vê fora do Brasil, assim, a questão do desenvolvimento e da ecologia parece muito unido, assim, parece que as duas coisas andam junto. E aqui o pessoal não se conversam. Eu acho que falta sentar os ruralistas que acham que o desenvolvimento, a ecologia vai atrapalhar eles, nós vamos tirar a área deles. E os ambientalistas também não abrem... tudo bem, ambiente é legal, mas a gente precisa construir estrada, ponte e vai passar no meio estragar um pouco, né, do meio ambiente, mas vamos compensar isso. Você acha que falta? Então, tem hoje... E está aumentando cada vez mais esses espaços de diálogo, né? Porque tem um agronegócio exportador que vem moderno, né? Mais moderno, que vem sendo cobrado. E entende que se não tiver floresta, não tem chuva. Não tem chuva, não tem agricultura. Esse ano nós não vamos ter a chamada safrinha. Por quê? Porque nós perdemos 15 dias. Nós tivemos... A seca começou 15 dias antes e a seca está terminando 15 dias depois. Isso dá 30 dias. 30 dias é uma produção agrícola. Então, assim, nós somos um país hoje que fornece alimento para 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão. É muita coisa. A gente tem uma agricultura muito forte porque a gente também tem a maior floresta do mundo. Sem floresta não tem chuva. Sem chuva não tem agricultura. Então, a gente precisa do equilíbrio. A gente entende que
a nossa região, por exemplo, foi quase toda desmatada, né? Então, tem muita área que dá para ocupar, dá para usar, dá para produzir. Mas tem gente que quer terra barata, e terra barata é terra com floresta. Então, tem um avanço ainda muito grande em cima de floresta. Nós estamos perdendo 1.500.000 hectares de florestas por ano. Tem uma pressão muito grande. Muita gente acha que aquilo que não conseguir fazer agora não vai conseguir fazer mais, porque o mundo precisa da sustentabilidade. O mundo está esquentando, né? Então, essa mudança precisa ser feita. Então, tem muita gente querendo mexer na legislação agora, né? Então, está tudo muito complicado. Aproveitar para passar a boiada, literalmente. Passar a boiada agora, porque daqui a pouco ninguém não passa vai mais aceitar. Mas o agronegócio tem perdido espaço mundialmente para a questão ambiental brasileira. A gente vê as notícias e conversa com um aqui, outro lá, que entendem, falam assim, pô, a imagem tá ruim. Mas eles até não têm consciência ambiental. Eles falam que a imagem está ruim assim, a gente podia desmatar, mas não precisava contar para os outros, entendeu? Podia fazer uma imagem, que a imagem do Brasil fora está muito ruim, né? O Brasil está tentando mudar a imagem, a gente chama isso de maquiagem verde, é um greenwashing, que é o nome que se dá para isso lá fora. A gente está com um problema na prateleira, então quando um europeu olha na prateleira um produto brasileiro, ele rejeita, por conta da consciência. E a gente está tendo um problema com o produto de exportação, a chamada commodity, de uma pressão de investidores. Então, o cara que é investidor de ações de uma determinada empresa começa a exigir coisas. Então, vou dar um exemplo. O Brasil não consegue vender mais para a Europa soja se não provar que essa soja não é de área que foi recém-desmatada. Agora está tendo a mesma coisa com a carne. Então, os caras querem saber de onde veio aquele bife que chegou lá na prateleira, aquele hambúrguer, onde viveu aquele boi? Então, assim, eles estão rastreando tudo. Eles sabem, aquele boi saiu da fazenda tal, do meio do Pará, e aí teve desmatamento ou não teve desmatamento. Eu li esses dias uma matéria sobre isso, o que estão rastreando o boi agora por GPS, para saber onde que é o boi, da onde veio a carne, né? Uma das maiores do Brasil já começou, que é a Marfrig. É uma das maiores do mundo, está aqui, tem milhões de hectares, enfim. A segunda agora que está sendo pressionada e já disse que vai assumir um compromisso com isso, a JBS. Mas, assim, é um processo que está vindo de fora para dentro, né? O brasileiro está tendo que usar tecnologia. A tecnologia está aí, a ferramenta está aí, né? Dá para você ver o boi do espaço, então isso. Eu fico meio decepcionado. Teve que vir de fora, né? Nós não conseguimos equalizar isso aqui dentro. Não. E são anos de experiência. A gente sabe fazer, né? E o mercado consumidor também está mais exigente. Vou dar um exemplo. Cada vez mais produtos que o brasileiro manda para fora voltam, se não passar, por exemplo, no nível de agrotóxico. Aqui as pessoas comem e nem sabem o que tem, né? Que veneninho que tem na comida, mas lá fora o povo está exigente. Você se lembra em quem você votou para deputado? Ah, sim, lógico, eu lembro. Lembro. Aqui foi no Gostinho, aqui em Bauru. Não lembro. Eu não votei. Não chegou a votar? Verdadeiramente? João Dória. A nenhum. Não votou? Não, a nenhum. Não, governador. Foi o Rodrigo Gostinho. E a aprovação desses agrotóxicos, que foi a maior aprovação de todos os tempos dessa legislatura, não foi o número agrotóxicos? Já aprovaram em Brasília, nesses últimos quase 3 anos, 1.500 registros de venenos novos. Meu Deus. Por quê? Porque é a agricultura que manda, né? Então, o Brasil hoje virou um país essencialmente agrícola. E num país quente, úmido, as pragas agrícolas proliferam muito rápido, né? Só que as pessoas não querem, as pessoas querem um produto mais saudável, as pessoas não querem morrer de câncer, as pessoas não querem se envenenar, as pessoas querem um produto. Então, assim, na prateleira, só para você ter uma ideia, na prateleira do supermercado está crescendo o consumo 20% ao ano de produtos chamados orgânicos ou com algum selo, né? Então, a modinha, por exemplo, agora é galinha feliz. Então, vai comprar ovo, lá tá lá, ovo de galinha feliz, que é uma galinha que cresce fora da gaiola. Então, ela vai crescer num pasto, num lugar sombreado, sombra e água fresca, mas vai ser abatida, vai virar frango ou vai virar ovo, né? Vai botar ovo. Eu só como ovo de galinha feliz, porque eu tenho a grata felicidade, né, da minha mãe ter um galinheiro lá em Mineiros do Tietê. Ah, que beleza. E ela dá ovo para a família toda, porque as famílias botam as galinhas botam pra caramba. É muito bom. Viu, me fala uma coisa do seu dia a dia em Brasília. O pessoal tem muita curiosidade de saber assim, você tem um apartamento lá,
É o apartamento que o Congresso fornece? Como que é? Você vive lá em Brasília, você fica mais aqui em Bauru, porque é importante voltar para conversar com o pessoal que te elegeu, né? Como que é o dia a dia de um deputado? O que você faz? Então vamos lá. Eu resolvi fazer política num jeito diferente, então quando eu fui eleito, eu abri mão de tudo que eu tinha direito. Isso me dá um trabalho danado, mas eu abri mão do apartamento que eu teria direito, um apartamento funcional. Eu não tenho motorista, não tenho segurança, não tenho celular funcional, não tenho cartão de crédito corporativo, não tenho nada disso. Eu vivo uma vida normal, eu tenho um bom salário de deputado, isso eu tenho, enfim. Eu costumo ficar em Brasília, eu utilizo para morar em Brasília um aplicativo. É como se fosse um Uber, mas é um Uber de apartamento, de sala, de quarto, que chama Airbnb. Então, Sim. Toda semana eu procuro um lugar diferente para ficar, é super divertido, né? Tem semana que eu fico em lugar super legal, tem semana que eu fico em lugares horrorosos, mas dá muito certo. Normalmente, as sessões começam na terça e vão até quinta-feira, são 3 dias. São 3 dias intensos. Normalmente, nos períodos da manhã, eu participo das comissões. À tarde, eu atendo muitas pessoas e muitas vezes eu estou no plenário participando das votações. Hoje eu sou vice-líder do partido, então eu acabo orientando a minha bancada inteira. Então, são mais de 30 deputados que eu tenho que avisar eles. Olha, o partido decidiu que para essa questão gostaria que todos votassem sim. Isso não quer dizer que todos vão votar sim. E por que o PSB não vota junto? Às vezes vota, às vezes não. Às vezes é bem rachado. Às vezes é bem rachado. E uma coisa da democracia, né? O presidente da Câmara, por exemplo, o PSB teve dissidentes, agora na questão do voto... Teve bastante coisa que teve dissidência. Inclusive teve deputado do PSB que trabalhou incessantemente pro Lira, né? Sim. Trabalhou dentro do partido, inclusive, pro Lira. Sim. O meu partido é um partido muito forte no Nordeste. E o Lira, ele é de Alagoas. Então tinha muita gente que conhecia ele e eu resolvi apoiar ele. Então, é um partido bem democrático. O problema de ser muito democrático é que, às vezes, como cada um pensa de um jeito, o eleitor também fica assustado. Né? E no Brasil nós tivemos também uma proliferação de partidos, né? São 40 partidos. Então é muito louco. Para o eleitor, isso dá nó na cabeça. E a questão, agora, o Brasil tem muitos partidos, né? A representatividade na Câmara é muito grande e isso faz com que esse presidencialismo de coalizão acaba virando corrupção, porque o presidente precisa cooptar essas muitas forças diferentes num projeto, né, numa coisa... E agora a Câmara vai voltar às coligações, né, proporcionais. Como você vê isso das coligações? Vamos lá. A ideia era diminuir o número de partidos. Então, para diminuir o número de partidos, proibiu-se coligação. Isso. Nós tivemos uma primeira eleição que proibiu coligações, que foi uma eleição municipal agora. Então, cidades que tinham 6, 7 partidos acabaram ficando em 2 partidos. Um partido a favor do prefeito e um partido contra o governo. Né? Então, assim, um a favor e um contra. Em Brasília isso não vai acontecer, mas vai diminuir bastante. A Câmara aprovou agora as coligações. Eu votei contra. Na primeira votação, existia uma disputa entre distritão e coligações. Sim. Então, aí eu acabei optando pelo menos pior, que era a coligação. Aí, na segunda votação, que a gente podia só dizer se a gente aprovava, confirmava as coligações ou não, eu votei contra. Porque eu acho que a gente precisa forçar um pouquinho mais para a gente diminuir um pouco esse número de partidos. E as coligações, às vezes, juntavam pessoas que pensam de um jeito muito diferente. Então, às vezes, você tinha um partido de direita junto com o de esquerda junto só porque os caras queriam se eleger. A conta... Então, a matemática da eleição, né? O pessoal faz aquelas contas para ver quantas cadeiras você vai ter. Inclusive agora, exatamente agora eu vou votar. Olha que loucura. Né? Ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente entra no aplicativo, coisas da modernidade, né? Abre o aplicativo, vê como é que os partidos estão orientando, vota, confirma, coloca Olha que digital. legal, estamos acompanhando uma votação. E registrado. Antes de eu vir para cá, eu li todos os projetos que estavam em votação. Então agora foi mais fácil, né? Entendi. Mas às vezes durante a votação é muito louco. Mas eu consegui votar agora ao vivo e a cores durante o podcast. Né? Que legal. Isso só foi
possível por conta da pandemia, porque Uhum. com a pandemia a gente teve que desenvolver tecnologia. Lá em Brasília não ficam todos os deputados hoje, só ficam os líderes de partidos. Uhum. Os deputados são todos na base e alguns, dependendo do projeto, acabam indo. Né? Eu Sim. estou indo a cada 2 semanas, mas é bem provável que no mês que vem já volte volte tudo ao normal. ao normal. Eu acompanhei algumas sessões online e me parecia mais organizado, porque não tinha muita interrupção do outro da fala, porque lá no Congresso, quando você vai visitar lá, tem um tá falando... É tudo ao mesmo tempo. É, tudo ao mesmo tempo, né? Por isso é mais organizado. Mas alguns deputados me falaram que não, que era melhor presencial, que a discussão ficava... Você tem uma discussão de bastidor, mas no microfone, eu lembro logo que eu entrei, eu chegava no microfone e falei assim, com licença, por favor, eu gostaria de falar. E os caras olhavam e davam cotovelada e me tiravam de lá, né? Então a gente querendo ser educado num lugar que todo mundo é mal educado é bem complicado. Eu vou te perguntar sobre uma questão que todo funcionário público está se perguntando agora, né? Reforma administrativa. A reforma administrativa, ela prevê muitas coisas. Uma delas é terminar a estabilidade de alguns funcionários, não de todos, mas de algumas carreiras de funcionários públicos. Como está isso lá? Vai ser aprovada, não é? Não vai? Eu entendo que o Estado brasileiro precisa melhorar a eficiência. O Estado brasileiro tem que entregar mais, né, porque as pessoas pagam muitos impostos. Obviamente que é um Estado que precisa atender um número muito grande de pessoas. O SUS é enorme. A maior parte da população brasileira precisa de educação pública, de saúde pública, de segurança pública. Então, assim, o Estado brasileiro ele é muito grande porque também a população precisa de muito dele. Acho que a gente precisa melhorar muito o sistema de avaliação do servidor público. Porque, às vezes, aquele que trabalha muito ganha a mesma coisa daquele que não faz muita coisa. Mas existe essa avaliação, né? Só não é aplicado, né? Existe, mas talvez o formato dela não é muito legal. Porque, muitas vezes, pessoas que trabalham juntos, uma avalia a outra. Então, eu acho que tem muita coisa que precisa melhorar. Mesma coisa de sindicância. Quando você vai fazer uma sindicância, quem faz a sindicância são os companheiros de trabalho da pessoa e não resolve nada. Mas eu acho que o texto da reforma administrativa está equivocado. Ela não é uma reforma para mexer no Estado brasileiro. Não está se discutindo o tamanho do Estado. Não está se discutindo a entrega dos serviços públicos. Não está sendo discutido, por exemplo, uma série de coisas que são muito relevantes. Está se discutindo exclusivamente estabilidade. Né? Então, se for para o plenário esse texto que está aí, eu vou votar contra. Entendi. Obviamente que os textos mudam a cada minuto, a cada momento. Mas se for para discutir só estabilidade, para mim não é reforma administrativa. O grande problema, eu vejo, dessas reformas é de chamar de a reforma. Igual aconteceu com a Previdenciária. Todo mundo sabia que a Previdência brasileira precisava ser reformada, mas não era aquele modelo que tinha que ser aprovado, era outra reforma. Então, a mesma coisa, a reforma administrativa, sou a favor. Essa reforma, eu não sei se é essa que a gente porque, precisa. na verdade, quando fala reforma administrativa do governo, é um monte de coisa. Mas virou uma reforma funcional. E eu tenho medo do funcionário de uma carreira que é de Estado, mas que fique de fora. Vou dar exemplo um fiscal. O fiscal vai multar alguém, o cara vai falar assim, eu sou amigo do prefeito, eu vou te mandar lá para a ponta do chapéu. Tem muitas pessoas que precisam de estabilidade, principalmente quando ele tem que denunciar uma autoridade. Se ele não tiver estabilidade, ele nunca vai denunciar uma autoridade. Não vai investigar. Então eu tenho medo dessas situações. Agora, eu acho que estão perdendo também uma grande oportunidade de reformar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ainda vive aquele modelo de pirâmide. Vou dar um exemplo do que tinha na prefeitura aqui. Prefeito, embaixo do prefeito, chefe de gabinete, embaixo do chefe de gabinete, 14 secretarias, embaixo das secretarias, 40 diretores de departamento, abaixo do diretor de departamento, 120 diretores de divisão, depois os chefes de seções, os encarregados e os funcionários. Cara, não dá. Nenhuma companhia do mundo é uma pirâmide tão grande. O chefe tem que estar perto do funcionário. Né? Então você tem que achatar isso, né? Acabar com esse monte de divisão. O cara tem que parar de entender que ele tem que ser chefe de alguma coisa. Não! Ele tem que prestar serviço. Né? As coisas você divide, mas para organizar, não é para que cada um seja chefe de si próprio. Então, assim, eu acho que tem esse problema de maneira geral na administração pública. O maior problema não é o número de ministérios. O problema é saber o que cada um está entregando.
Sim. Né? O que está prestando de serviço? Eu tenho muitos amigos liberais que esse ponto que você falou agora sobre o tamanho do Estado já provocou discussões acaloradas na mesa do bar, né? O que você acha? Você falou sobre o tamanho do Estado, mas o que você acha do tamanho do Estado brasileiro? Você acha grande? Você acha que tem que diminuir a máquina pública? Eu acho que tem coisas que estão sendo sucateadas por não reposição. Isso está acontecendo em muitos lugares, né? Então, como, por exemplo, universidades públicas. Tem muitos setores que não se contrata mais. Sim. E há muito tempo, né? E aí não é uma questão de tamanho. A questão é, se você quer prestar um serviço de qualidade, você tem que ter aquilo. Esse é o meu discurso. Mas tem setores administrativos de muitos governos que tem gente demais. Tá. Por quê? Porque assim, você colocou um monte de ferramentas, você informatizou, você criou uma nova dinâmica. E, de repente, você está com aquele monte de auxiliar administrativo, um dividindo o serviço do outro, né? E não precisa mais daquele profissional. Mas eu sempre pergunto, quando falam que o Estado brasileiro é maior do que ele deveria ser, eu pergunto, tem médico suficiente para atender a população? A pessoa fala, não. Então, na saúde, o Estado é menor do que precisa. Tem professor suficiente para todos, creche suficiente? Não, não tem creche suficiente. Então, o Estado é menor do que precisa. Tem que ter planejamento. Então. Vou dar um exemplo. Às vezes tem prefeitura que tem um monte de funcionário da saúde lá na Secretaria de Saúde, que não atende ninguém, entendeu? Então, assim, o cara não se dá no posto de saúde, leva ele para um setor administrativo, lá a gente cuida dele, ele não vai atender ninguém. Só que não faz sentido isso, né? Então, eu acho que a gente precisava ter planejamento estratégico, a gente precisava ter um gerenciamento diferente, uma forma de ver o mundo diferente, né? Então, a nossa saúde, por exemplo, que é curativa, a gente precisava investir mais em saúde preventiva. E a gente não investe, né? O Brasil tinha cultura da saúde preventiva, quando tinha os médicos da cidade, o médico era sanitarista, né? O médico da família, que era aquele médico que acompanhava. E agora, quando você fala em saúde para a população, ela quer um pronto-socorro, que ela chegue lá na hora e seja atendida o mais rápido possível. E você tem que montar uma estrutura gigante que às vezes fica ocioso, só esperando e não tem o dia a dia, né? A saúde é um problema. Mas deixa eu te perguntar outra coisa que está lá em Brasília que eu quero saber, a reforma tributária. Tem um parecer já lá do relator, vai sair, não é a tributária que todo mundo esperava também. O seu partido já tem uma posição? Eu sou favorável a uma reforma tributária ampla. Uma boa reforma tributária, porque a gente tem uma série de problemas, a gente tem imposto sendo cobrado em cima de imposto, a gente tem setores da nossa economia que não são mais competitivos. Vou dar um exemplo. Tudo que você comprar de produto fabricado em alguma fábrica não veio do Brasil. O tecido das roupas está sendo fabricado em algum lugar da Ásia. Nós não temos nenhuma marca de celular, nenhuma marca de carro brasileira. Nós não temos... A indústria brasileira acabou, porque ela não é competitiva. Quase toda matéria-prima para se fabricar isso sai do Brasil. O aço do mundo sai do Brasil. Então, assim, a gente precisa tornar o Brasil mais competitivo. Isso nós vamos mexer na tributária. Mas todo mundo tem medo de colocar a mão nisso, né? Então, eu particularmente acho que vai ser difícil. Mas no Brasil, que tem hoje 15 milhões de desempregados, uma inflação de 8,9% até agora acumulada, quase 9%, subiu o preço de tudo, combustível, gás, alimento. A gente tinha que mexer na área tributária. E eu não acredito que a gente vai conseguir fazer uma grande reforma. Mas essa questão da competitividade dos produtos brasileiros, eu acho mais amplo que só a questão tributária. Por quê? Vou dar um exemplo pessoal meu. Minha mãe é costureira. E essa semana eu estava em casa, lá em Mineiros do Tietê, e eu queria que ela fizesse uma camiseta para mim. Ela falou, tudo bem, compra o tecido, a linha, eu faço para você. Aí eu fui ver quanto custava o tecido ficava R$40. E na Shopee, que é um aplicativo de compras, que você compra as coisas muito mais barato, tinha por R$29, que falava lá que era o mesmo tecido. Então, e a Shopee, a maioria dos produtos são chineses, né? Sim. Então, não é só a questão do tributo, assim, porque eu não ia pagar imposto nenhum sobre a produção, que a minha mãe quer fazer. Era a questão, acho que, da escala, porque ao invés de fazer uma camiseta, eu acho que a China está fazendo 1 bilhão de camisetas, né? E aí não tem como o produtor brasileiro, local, competir com um preço desse.
Porque o produto... A indústria deles, a indústria deles se tornou altamente competitiva por vários motivos, não é só o tributário. Mão de obra barata, mão de obra barata, questão tributária, uma série de coisas. Eles compram matéria-prima em grande quantidade, inclusive do Brasil, né? O Brasil é um grande fornecedor de produtos agrícolas para lá, algodão, soja, milho, um monte de coisa. Mas por eles serem competitivos, eles conseguiram inundar o mundo com o produto deles. Alguns países conseguem ter tanto produto asiático quanto produto local, né? A gente não está conseguindo isso. E isso vai ser bem complicado, porque num mundo que as pessoas podem comprar pela internet, as pessoas não vão mais na loja da esquina. Aquelas ruas comerciais serão transformadas, né? Provavelmente as pessoas vão andar nas ruas buscando entretenimento, mas não a compra de produtos. Porque sempre vai ter um centro de distribuição que vai vender numa grande escala, um Shopee da vida, e que vai conseguir ter uma competição maior. Mas assim, eu acho que a tributária é chave para a geração de empregos. Eu acho assim, a gente tem um desafio enorme no Brasil de fazer o Brasil voltar a crescer. A reforma tributária hoje consiste em quê? Em substituição, a maioria. Isso vai ser substituído. São várias estratégias, né? Então, assim, os projetos basicamente simplificavam, então juntava vários tributos em um só, diminuir a seletividade, diminuir a progressividade. Então, criar estratégias para que a pessoa não pague imposto em cima de imposto. Sim. Né? Que o imposto seja proporcional àquilo que você tem de patrimônio, de arrecadação. Então, uma progressividade mais interessante. Mas o que o governo está priorizando agora é mexer só no imposto de renda. Tem uma coisa que é boa, que é atualizar a tabela do imposto de renda, que tinha que atualizar sempre. Mas tem uma outra coisa complicada que diminui muito a arrecadação de municípios e estados. A fórmula que eles estão calculando ali... Porque vai incidir no fundo de participação dos municípios, isso? Por exemplo, de município, por quê? Tem um monte de estratégia, mas essa mudança de cobrança nos dividendos... Sei. Então, isso tira uma fatia significativa de recursos que vai para municípios e estados. Isso é complicado. Então, nós estamos tentando encontrar uma fórmula que diminua esse impacto. Entendi. Espero que consiga, porque... Não é fácil. Não é fácil. Além da questão da reforma tributária, o Brasil sofre com um pacto federativo antigo que está destruído há muito tempo, né? Os estados estão quebrados e os municípios grandes também. E a dívida é com a própria União. A União não apresenta um plano de arrefecimento dessa dívida. E as pessoas ficam perdidas nisso, as pessoas nem sabem que isso está acontecendo na realidade, né? As pessoas do município não têm essa ideia. Assim, não, que a saúde básica é do município, a de média e alta complexidade é do Estado, e a União financia isso, e as pessoas não têm a ideia, né? Fala assim, preciso de cirurgia, já não é mais o prefeito, é o governador. E, na verdade, as pessoas precisam ser atendidas, né? Eu acho que não é... Assim, a população tem dificuldade, mas eu não acho que a população também tinha obrigação de saber. A população tem que saber, assim, aonde que eu vou buscar isso, né? E a gente vai ter que se organizar para isso. Essa ideia de pacto federativo é mais ou menos uma divisão, quem faz o quê, com o quê, com quanto, né? Então, assim, precisa ter uma boa redistribuição. Na maior parte dos casos, como as pessoas vivem nas cidades, aquela frase óbvia, enfim, muita coisa está sendo transferida para os municípios, só que não transferem o recurso. Então, hoje, os municípios ficam com 14% de tudo que se arrecada. Então, muitas vezes, o município arrecada alguns bilhões e fica com alguns milhões. Então, assim, porque o resto é redistribuído. Então, é um negócio bem complicado. Isso precisava ter uma nova pactuação, mas não é fácil fazer isso, porque uma nova pactuação significa tirar de um e dar para outro. Você sabe o que um deputado faz? Sei. Você acompanha, você cobra? Acompanho, eu cobro. Faz? Sim. É que eu não quis mesmo botar pra ninguém, porque os politicaiada que tá tendo hoje em dia não tá tendo confiança, né? Tanto é que até o próprio presidente, que eu votei no presidente, já tá até me decepcionando também, que as promessas que ele andou fazendo não cumpriu, né? Você falou sobre emendas. Eu acho uma grande distorção. Bom, acredito que o deputado tenha que ter emendas, tá? Mas assim, as pessoas votam
você tem 750 projetos na Câmara. Você vai ganhar poucos votos por causa desses projetos. Você vai ganhar votos porque você trouxe emendas para Normalmente, recapear uma rua. Normalmente com os meus projetos eu perco o voto em vez de ganhar. Porque a gente acaba entrando em dividida. E aí o cara fala, eu tô te pagando para você fazer projeto sobre isso, você tá louco, né? E na verdade, eu particularmente sou contra as emendas. Mas é nisso que as pessoas... essa que é a grande expectativa que as pessoas têm de um deputado, porque está deturpado, né? E o que são basicamente as emendas? O presidente, no caso dos deputados federais e senadores, ou o governador, no caso dos deputados estaduais e distritais, eles deixam o deputado escolher algumas coisas em troca de apoio. É basicamente isso. Deixa eu te relatar uma coisa. Tem um deputado que vota com o governo e eu tive uma reunião online com ele ontem e eu perguntei da reforma administrativa. Ele falou assim, tô esperando quanto eu vou ter direito de emenda para saber se era a favor ou contra. Eu sou contra, mas se tiver emendas eu sou a favor. Porque as pessoas também veem de uma forma errada. O pessoal que procura ver política acha que emenda a corrupção. É a compra de apoio, sim, mas não é a corrupção. O deputado PXG não pega para ele, manda para a cidade para fazer alguma obra e com isso ele faz propaganda na cidade. Olha, eu consegui o postinho de saúde, fui eu que mandei a emenda. Então é isso. Mas você, para Bauru, por exemplo, você tem ideia de quanto você conseguiu dinheiro? Até agora 19 milhões. 19 milhões? 19 Nossa, milhões. é um dinheiro bom. É um dinheiro bom. Eu adorava, eu era prefeito, adorava receber emendas. E o que você prefere? Você prefere ser deputado ou prefeito? Cara, é diferente. As duas coisas são bem legais. Mas, assim, você acaba vendo, é mais palpável quando você é prefeito. Você vê a obra. Não, porque você vê a calçada manda, quebrada, né? você manda consertar. Isso, manda. Né? Prefeito cada vez manda menos, mas a gente consegue fazer muita coisa. Isso é muito legal, né? Então... Eu construí 53 escolas, isso era uma delícia. 53 escolas? É uma delícia, você falar assim, aquela criançada vai estudar numa escola mais legal. Então... Isso é bacana. E sobre as eleições, você é pré-candidato a deputado federal de novo? Você vai concorrer? Pré-candidato eu não sou, mas... tem intenção? Muito provavelmente eu vou tentar a reeleição. Pelo PSB mesmo? Provavelmente pelo PSB. Mas eu sei que tem um tempo aí grande ainda pela frente. Tá longe. Passa rápido, mas tá aí, né? E como você tá vendo porque as eleições estão sendo antecipadas na mídia, no debate, né? E tá esse negócio Lula ou Bolsonaro, né? Parece que só tem duas forças no país. Você acha que é isso mesmo ou tem ainda tempo, tem espaço para outras alternativas? Cara, eu acho que tem tanta cor diferente, né? O pessoal ainda brinca, né? Tem 50 tons de cinza. Então, eu particularmente acho que resumir o mundo em duas opções eu acho muito ruim. Acho muito ruim. Acho que a gente está vivendo uma polarização bem complicada. Eu gostaria muito que tivessem outras opções, porque tem muita gente inteligente, tem muita gente capacitada. Não necessariamente os partidos estão conseguindo atrair essas pessoas. Eu acho que existe um problema aí. Uma pessoa para largar de um cargo, de uma função numa universidade, alguma coisa, largar tudo para falar assim, eu vou virar presidente, acho que também é uma coisa bem complicada. Né? Então a política não tem sido muito convidativa, não. Então quem acaba entrando para a política ou é quem faz um trabalho de base ou é o cara que consegue se destacar na rede social, é o cara que consegue, enfim... ter o cabelo mais colorido, que chama mais atenção, consegue mais seguidor e acaba, uma hora tá lá dentro. Né? Eu, particularmente, gostaria muito que a gente pudesse discutir o Brasil de uma forma diferente do que está aí hoje. Diferente, né? Eu vejo... o pessoal começou a chamar de terceira via, né? Eu acho que isso daí tá deixando pior o cenário para quem vem outros nomes, né? Isso. Mas assim, eu vejo como única saída, porque... Nós vimos, dentro da minha família mesmo, discussões acaloradas de um lado e de outro. Tem gente que não se fala com o pai, não falando mais.
E aí o pessoal fala, não, é um ou outro. Eu falo, gente, se um ou outro ganhar, vai continuar a briga, não importa, vai continuar ou ele não, ou Lula ladrão, vai continuar os dois. Temos que ter um terceiro para unir as famílias de novo. Assim, chega disso e vamos para alguém que seja conciliador, principalmente conciliador. Eu acho que a gente tem um grande desafio, né? Eu particularmente, eu defendo isso. Sei que não é unânime, sei que tem muita gente... O brasileiro sempre tinha essa disputa, mas era uma disputa com time de futebol, sabe? Era o Fla-Flu, era o Corinthians com o Palmeiras, e de repente levaram isso para a política. E aí complica, né? Eu acho que complica e eu acho que a gente está perdendo a chance de discutir esse país maravilhoso que é o Brasil e discutir de uma forma diferente, de uma forma mais profunda, que a gente possa compreender discutir o projeto e não a pessoa, né? É porque a gente é muito a gente é paternalista, né? Que é alguém que vai lá e faça tudo pela gente. E os políticos estão aí, mas eles estão de passagem. Eu estou de passagem. Né? De 4 em 4 anos muda. E que mude tudo. Enfim, eu acho que a grande questão é essa, né? É as pessoas entenderem que não é para ter político de estimação. Né? É engraçado um político falar isso, mas eu acho que a população precisava entender que não é para ter político de estimação. É gostoso até quando você admira alguém, você... é fã daquela pessoa. Eu tenho pessoas que eu olho e falo assim, pô, que legal. Mas eu acho que esse que é o grande desafio. Tá tocando aqui mais uma votação. Pode ficar à vontade, deputado. Vamos lá. Vamos tentar votar em menos de 3 minutos. Sim? Confirma. Digital. Registrado. Acabei de mudar a Constituição em 30 segundos. Olha. Menos de 30 segundos. Era uma PEC? PEC. Uma PEC. Projeto de emenda constitucional. Legal. A gente saiu na rua, em algum momento, talvez já entrou ou ainda vai entrar, a gente faz aqui uma interrupção com Fala Povo. O pessoal na rua, a gente faz algumas perguntas para pessoas na rua, para uma interrupção mesmo. E no caso da sua entrevista, a gente perguntou... se a pessoa lembrava em que ela tinha votado para deputado. E, cara, o pessoal lembra que votou em você, viu? E você foi muito bem citado na rua pelo pessoal. A gente pegou ali na região da Batista, na reunião da Batista. Ali o pessoal, votei no Agostinho. Muito legal. Não teve menção ruim, não. Normalmente tem. Você não teve, não. O pessoal gosta de você pra caramba. Sobre Bauru ainda, eu ia perguntar. A primeira vez que eu te vi... Não, a segunda vez que eu te vi. A primeira vez que eu te vi foi no extinto Santa Madalena. Nossa, faz tempo. Então. Mas eu sou velho também. No extinto Santa Madalena eu te vi e falei, você era vereador, eu acho. E depois, a segunda vez que eu te vi, você já era prefeito e o Michael também. Estava na palestra na faculdade. E você lá na situação falou que Bauru tinha um grave problema de água. Ainda tem? Ainda tem, vai continuar tendo. Porque quase toda cidade, isso não é só no Brasil, quase toda cidade no mundo nasceu do lado de uma fonte de água. Sim. Ao lado de um rio, na foz de um rio, ao lado de um grande lago. Por quê? Porque as pessoas precisam de água para tudo. As pessoas tomam banho, as pessoas cozinham os alimentos, as pessoas lavam a roupa, lavam a louça. Então sempre foi natural. Só que Bauru cresceu ao lado de um córregozinho. Então, assim, nós estamos entre 2 córregozinhos. Um que recebe o esgoto da cidade, que é o Rio Bauru, que não tem capacidade de abastecer a cidade. E outro que é o Rio Batalha. O Rio Batalha, as pessoas acham que é igual um limão, que você vai espremendo e vai saindo. Não, não é. Então, nós já estamos retirando do rio mais água do que ele tem. Nós estamos tirando água do subsolo mais do que tem. Isso é gravíssimo. Só para você ter uma ideia, eu era prefeito, o último poço que a gente perfurou, o Poço Zona Norte, a gente passou de 600 metros de profundidade para encontrar água. Então, assim, esse é um problema que a cidade vai continuar tendo, mas pode diminuir com muito investimento, então isso não é barato. Eu perfurei um número enorme de poços na cidade, foi a maior perfuração de poços da história da cidade, foram 13 poços profundos. Bauru tem 30 poços, então quase metade foram perfurados em 2 mandatos. Agora, isso não é solução. Nós vamos ter que ter um investimento muito pesado para buscar água mais distante,
Nós vamos ter que buscar água em outros pontos do Batalha, bem mais distante. Acho que nos próximos 20 anos a gente não vai escapar de buscar água no Rio Tietê. Então, assim, é uma cidade grande, mas que tem um problema crônico de água. E vai precisar de investimento pesado, não é investimento pequeno. Nossa, buscar água no Tietê, onde é perto do Tietê aqui? Pederneiras? Uns 40 quilômetros. Meu Deus. Parece que é uma coisa louca, né? Hoje o Tietê não tem condições ainda de fornecer água para Bauru. A qualidade da água é mais ou menos, mas não é uma qualidade para consumo, mesmo com tratamento. Mas eu acho que vai ser inevitável daqui a alguns anos, porque é o manancial maior que a gente tem mais próximo. A cidade tem um problema crônico, vai continuar tendo. Muitos falavam do aquífero Guarani, falando, não, vai resolver, porque tem um aquífero Guarani. Nós estamos em cima do aquífero. O problema é que o aquífero também tem limitação. As pessoas acham que o aquífero é um grande lago que está lá embaixo. O aquífero ele tem 1.250.000 km². Pega Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. É enorme. Só que ele é areia molhada. O aquífero não é um lago, é areia molhada. Então você perfura um poço, essa água vai escorrer para dentro do poço e você vai bombear. Esse aqui é o formato. Né? A parede do poço é uma parede, é um filtro, né? É uma redinha, e que a água vai cair lá dentro. Só que nós estamos tendo que buscar água cada vez mais fundo, porque o aquífero também não está dando conta. É muita gente, as pessoas gastam muita água, a gente é viciado, as pessoas gostam de ficar embaixo do chuveiro. Então esse que é um grande desafio que a gente tem, né? Usar com racionalidade. Eu vou te perguntar eu fui informado pelo Maicon antes de começar que você não gostava muito, assim como eu, do ex-ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. Porque, até por você ser engajado na questão ambiental, acho que você não gostava muito das coisas que ele fazia. Ele saiu. Quem o substituiu tá como você vê? É uma pessoa mais equilibrada, é uma pessoa que arruma menos confusão, é uma pessoa que está fazendo o trabalho dele. Mas na questão ambiental, o Brasil precisa fazer uma lição de casa que é muito maior do que tudo isso. O Brasil precisa apresentar resultados. O mundo inteiro está de olho no que está acontecendo aqui. O mundo inteiro está fazendo uma transição. Nós estamos, nesse exato momento, saindo da revolução industrial do petróleo, indo para uma revolução industrial baseada em energia elétrica. Os carros serão todos elétricos nos próximos anos. Vai acabar essa ideia do posto de combustível que a gente tem hoje. Né? Então, assim, o mundo está fazendo uma revolução, isso custa muito caro. A energia, que era uma energia produzida na queima de gás, na queima de petróleo, está sendo uma energia agora solar. E aí, como é que vai fazer essa mudança? Essa mudança depende de todo mundo. E o Brasil é o 6º maior emissor. Provavelmente, com os dados desse ano, o Brasil passa a ser o 5º maior emissor de gases de efeito estufa, queimando floresta. Então, nós vamos ter que fazer a nossa lição de casa. O ex-ministro arrumava muita confusão. E fazia muita coisa errada, porque ele está respondendo um monte de processo. O novo ministro arruma menos problema, menos confusão, mas precisa apresentar resultado. Então esse tem sido o grande desafio, a gente tem cobrado, a gente tem lutado. Vai ter a grande conferência da ONU de clima agora no final do ano, e o mundo inteiro vai para lá e vão cobrar o Brasil. Eu vou estar lá acompanhando e estou muito ansioso para saber o que o Brasil vai levar para lá. Assim, dos ministros lá, tem os que dá para conversar, assim, que são melhores? Sim. Tem o pessoal fala... Tem alguns que dá para conversar, tem uns que dá até para concordar. Tem uns que dá para conversar, mas não dá para concordar. Não dá para concordar. Então tem de tudo, né? O Brasil é assim, né? Em todo lugar é assim, é bem louco. Você tem um bom relacionamento com a prefeita de Bauru, com a Suelen? Sim, tem um bom relacionamento. Acho que ela tem muita dificuldade também, porque ela não tinha uma experiência passada na política. Ela nunca foi vereadora, nunca foi secretária, nunca trabalhou num órgão público, né? Ela é uma excelente comunicadora, mas eu acho que ela acaba carregando muito essa dificuldade de não saber como que funcionava a máquina pública. Isso é. E aí, aí depende muito da equipe, né? A equipe que você vai colocar para fazer essa articulação, aí dependendo da equipe. Sim, eu não sou de Bauru, eu não conheço a Suelen, não conheço nada da política de Bauru, mas aí quando eu vi que eu achava que ela não ia ganhar, eu olhei os candidatos, eu achei que um doutor, que eu não sei o nome também, ia ganhar e não ganhou. Aí depois que ela ganhou, eu fui dar uma olhada, aí eu vi lá Patriotas, o partido me trouxe lembranças terríveis e aí eu fiquei um pouco com dúvida
depois por causa dos caciques do partido. que Eu não tô são- tentando ajudar porque é o seguinte, É. se a prefeitura não ir bem, a cidade também não vai bem. Então, assim, independente de quem tiver, nós temos que todo mundo dar as mãos e tentar ajudar. Com Às vezes é certeza. difícil, né? E, enfim, eu estou me esforçando bastante para poder ajudar, porque a gente passou por muito apuro. A gente estava numa situação desesperadora nos últimos meses com o Covid, faltando vaga, faltando leito. Tava filme de terror o que nós vivemos, né? Então, assim, a ideia é poder ajudar, né? Eu sei das dificuldades, a gente pensa diferente, a gente tem uma ideia de mundo diferente, eu e ela, mas eu acho que o objetivo tem que ser um só, se pensar na cidade. Pensando na cidade. Legal. Rodrigo, eu vou tentar fazer com você umas perguntas rápidas. Aí você, se possível, você tenta responder rapidamente para mim, tá? Vamos lá. Lula, Bolsonaro ou terceira via? Eu prefiro terceira via. Voto impresso ou eletrônico? Cara, eu confio no eletrônico, eu confio muito no eletrônico. Eu queria votar, na verdade, pelo celular, como eu votei aqui 2 vezes. Eu acabei de votar uma mudança na Constituição pelo meu celular com a minha digital. Eu acho que a gente pode ter, eu acho que a votação tinha que ser por blockchain, sabe? Umas coisas modernas. Eu, particularmente, sou favorável e tô apanhando muito por causa dessa história de voto impresso. Voto impresso. Coligações nas eleições proporcionais? Sim ou não? Cara, eu hoje sou contrário. Tá. Distritão. Cara, o distritão é mais fácil da população entender. São eleitos os mais votados. Mas a gente perde a representatividade de setores importantes. Então eu votei contra o distritão. Financiamento público de campanha. Eu sou favorável, mas com moderação. O que estão fazendo é jogar dinheiro fora. O financiamento veio para acabar com a compra de votos. Acabar com o empresário que comprava político. Tinha muita corrupção quando as eleições eram 100% privadas. Mas eu sou contra o fundão, votei contra o fundão, vou votar de novo contra o fundão, porque tinha que ter muita moderação. E os caras estão jogando dinheiro fora ou estão se enriquecendo com isso. Depois eu vou comentar isso. Carne de soja é carne? Cara, se for bem temperado, até que vai. E como você se vê daqui 10 anos? Cara, eu sou uma pessoa muito feliz com tudo que eu faço, com toda a luta que eu tenho. Espero continuar acreditando que é possível fazer as coisas de um jeito diferente. Eu não quero perder a capacidade de se indignar com coisa errada. Quero continuar trabalhando bastante pelas pessoas, que é o que eu gosto, né? Continuar lutando pelo meio ambiente. Quero continuar fazendo o que eu faço e, enfim, da melhor forma possível. Entendi. Deixa eu só voltar numa questão que é do financiamento público de campanha. Eu trabalhei bastante em campanhas municipais, né? E nas campanhas municipais, até então, agora foi financiamento público misto, né? Porque você recebe dinheiro do partido, os pequenos municípios receberam uma miséria que não dá para fazer campanha, e o restante você tem que arrecadar. Aí Só de as pessoa empresas física. de pessoa física, não de empresas. Aí você precisa, e a doação não pode ser maior do que 10% ou 1%, não lembro aqui, que são os contadores que vêm, da declaração de imposto De renda. anterior. Só quem pode doar dinheiro substancial, rico, porque a pessoa nem declara imposto de renda, Sim, então sim. é rico. E eu sou a favor do financiamento público porque eu sempre vi que quem era apoiado pelos empresários ganhava as eleições porque tinha o dinheiro para fazer a campanha. E aí quando veio o financiamento público, eu falei assim, putz, é isso. A gente vai financiar as campanhas, mas eu acreditava no financiamento direto, isso é, a prefeitura de Bauru vai lá, licita uma gráfica, licita um estúdio de TV, você tem 20 mil panfletos e 5 minutos para gravar aqui, é só isso que você vai ter. E o posto de gasolina vai te dar não sei quantos combustíveis para você andar com o carro. Eu falei assim, agora vai democratizar e o professor universitário que quer ser candidato vai conseguir. Mas não veio, continuou. Assim, tem o dinheiro privado ainda, então quem tem aceita fazer lobby tem um financiamento quase inesgotável de dinheiro. Você acha que a gente vai chegar no financiamento puro de campanha, público puro de campanha? Totalmente... Cara, eu defendi o seguinte, eu acho que o financiamento público ele consegue democratizar o acesso das pessoas ao pleito, porque muitas pessoas querem e não conseguem porque não tem dinheiro, é caro uma campanha. Eu sempre consegui fazer campanha muito barata, mas eu fazia campanha na rua, pedindo voto no semáforo, uma maluquice para todo mundo fazer isso hoje, ainda mais nas cidades maiores.
Mas eu defendia que todos os candidatos tivessem acesso ao mesmo valor. Eu acho que o único jeito de democratizar vai ser assim. Já que é dinheiro público, tem que ser igual para todo mundo. O problema é que não é. O problema é que hoje, pela regra, o cacique do partido que decide. Né? Então é muito complicado. Mesmo eu tendo sido prefeito, meu partido não queria dar dinheiro para minha campanha de deputado. Né? Então eles queriam dar para as mulheres, porque é obrigatório. É obrigatório. E queriam dividir entre os caciques, os caras que já estão lá. Então, assim, eu particularmente acho que deveria ser público, o dinheiro tinha que ser com muita racionalidade e um valor igual para todo mundo. Agora, do jeito que fizeram, é bem complicado, bem complicado. E estão querendo aumentar demais. Né? Eu, particularmente, acho que tinha que ser um valor com parcimônia. O Brasil tem muitos outros desafios. Você fala que vai jogar todo esse dinheiro em campanha. Tudo bem, você movimenta a economia, gera um monte de gente trabalha na época da campanha. Mas nós temos desafio para resolver da saúde, da educação, tem faculdade fechando a porta, sabe? Então, eu particularmente eu acho que passaram além da conta. Eu votei contra a última lei orçamentária, agora a LDO, eu votei contra minhas emendas, porque eu sou contra o fundão e eu falei, vou ter que votar contra tudo, e vou votar, né? Então, é muito louco isso, e, enfim... Eu, particularmente, acho que tem muita coisa errada aí que precisa mudar. O Bolsonaro vetou o fundão, né? E o super fundão. Mas vai ter um meio termo ali, né? Uns 4 bi. Não, vai continuar tendo um super fundão, só que um super sub, entendeu? Eles estão fazendo um acordo para cair de 6 para 4, só que hoje já é 2. Então, é um absurdo. Eu, particularmente, sou contra esse negócio. Eu acho assim... Quer fazer um financiamento público de campanha? Legal, mas que seja para todo mundo. O cara lá da cidadezinha pequena também vai ter um dinheiro para ele poder fazer o papelzinho dele, para ele botar o combustível dentro do carro. Ele vai ter que andar menos, a cidade é menor. Né? Mas todo mundo, acesso para todo mundo. O cara lá, que é líder de bairro da periferia, vai ter o mesmo dinheiro do cara que mora na Zona Sul e que tem acesso a uma série de coisas. Hoje é muito desigual as campanhas. A gente corre a campanha, é muito desigual. É uma campanha de uma cidade de 15 mil habitantes, o prefeito gasta R$200 mil para fazer a campanha. Aí o adversário dele, que juntou a comunidade ali, o cara tem 20 mil. É 10 vezes o tamanho, é 10 vezes mais cabo eleitoral, 10 vezes mais carro, é 10 vezes mais mobilização. É impossível enfrentar. Mas o Brasil a gente precisava introduzir outras culturas. Vou dar um exemplo. Eu, na minha campanha agora, a última de deputado, eu tentei fazer o tal do crowdfunding. Sim. Que é você fazer uma vaquinha pela internet e a população financia. Eu fui muito xingado. As pessoas falam, já se viu, um deputado pedindo dinheiro, um político pedindo dinheiro. Cara... Se a população financia a campanha, você não precisa ter dinheiro público. Né? Cada um dando R$1 e você coloca quem você quer. Né? Eu ajudei colegas meus que estavam fazendo crowdfunding, que falei, cara, esse cara precisa estar lá. Eu olhava e falava assim, esse cara luta por uma coisa que eu acho super bacana. Né? O cara defende, sei lá, direitos humanos, a participação da mulher na política, eu tenho que estar lá. Só que a população no Brasil não tem essa tradição, não. E vai dar dinheiro para político? Normalmente quem dava dinheiro para político é quem tinha interesse na campanha do cara. Mas né? Assim, nos Estados Unidos existem os dois tipos de arrecadação, né? Mas o pessoal ainda lá vende camiseta, ainda vende broche para arrecadar, faz essa questão. E aqui se perdeu isso, né? Aqui se perdeu e é quase proibido isso. Mas assim, não dá dinheiro para político. Aí quem vai dar? O empresário que vai ter interesse depois? É o cara que vai querer comprar, entendeu? Eu acho que esse que é o grande desafio. Eu sempre gastei muito pouco na campanha e... O legal é a diversão, a bagunça de, sei lá, sair na rua, pedir voto, fazer plano de governo. Nessa última agora, eu não fui candidato, né, porque foi eleição municipal, mas eu consegui fazer plano de governo para um monte de candidato, eu me diverti, porque eu já tinha sido prefeito, então eu sabia tudo que tinha que dar, que não sei o quê, então é bem legal. Viu? O PSB no governo do estado, ele disputou a última, né, perdeu com o Márcio França. Vai disputar de novo ou vai ter mudanças aí? Eu sei mais ou menos que está tendo mudanças, mas... O partido não sabe ainda o que faz. Não sabe o que faz. Né? Nós estamos com o Márcio, com grande chance do Márcio ser candidato, ou o Márcio ser vice. O Márcio já foi vice do Alckmin, o Alckmin quer muito que ele seja vice dele de novo. Não sei se isso vai aprovar, se isso vai passar, mas o que está se desenhando é mais ou menos isso.
Ou um Márcio candidato ou um Márcio vice do Alckmin. Eu prefiro que o Márcio seja candidato a governador. Acho que ele tem grande chance. Mas o Alckmin por que partido? O Alckmin está trabalhando uma perspectiva de ir para o PSD de dado e sairia do PSDB. Então é uma maluquice, né? O eleitor dá nó na cabeça dos eleitores. Dá, mas a gente que sabe um pouco mais do jogo partidário já está desenhado mais ou menos o que ia acontecer, né? Não tinha mais espaço no PSDB. E muitas pessoas do PSDB estão preparando já para sair. Já. A entourage da turma do Alckmin aqui da região já está preparando para sair do PSDB. Mas vamos ver o que vai acontecer. Rodrigo, obrigado, cara, por você ter aceito vir conversar com a gente. Eu adorei o convite. Você é muito lúcido, você fala, você tem uma visão clara sobre as coisas e diferente assim eu converso com bastante deputado, você dá a sua opinião, não esconde o jogo, não faz uma maquiagem daquilo que fala para aquilo que faz. Muito parabéns, continue assim, tá? Não, obrigado eu mesmo. que agradeço o convite, me diverti bastante. Eu também estou tentando brincar de fazer podcast e estou sofrendo bastante porque eu quero editar, eu quero fazer tudo do começo ao fim. Faz aqui com o pessoal do Pureza Filmes, ó, eles fazem para você. Faz igual eu, não mexo nada. Mas legal, valeu pelo convite, viu? Um abração para vocês. Valeu. Veja nossos outros episódios nas nossas plataformas digitais, diretamente aqui do Dual Cowork em Bauru, também produzido pela Pureza Filmes, que tem estúdios aqui em Bauru, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Até a próxima. Tchau.